Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. É hoje, hein? Hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo partida contra o Remo. Tem informação importante sobre o sorteio da Libertadores da América e uma informação do Vene Casagrande sobre Caleri no Flamengo. Exatamente. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as informações do Flamengo. Depois de 48 anos, o Flamengo volta a enfrentar o Remo em uma partida de campeonato brasileiro. As duas equipes se enfrentam amanhã no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão. A última vez que o rubro-negro encarou a equipe paraense foi em 1978, no Mangueirão, onde venceu pelo placar de 1-0. Os encontros mais recentes aconteceram em 2013 na Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu os 2 jogos e eliminou o Leão Azul. 13 anos depois, as duas equipes se encontraram novamente em campo. O Flamengo foi multicampeão na temporada passada, embora não tenha iniciado 2026 superando as expectativas do torcedor, é tido como um dos favoritos para brigar pelos campeonatos que for disputar. Já o Remo subiu para a Série A do Brasileirão após um grande ano de 2025. Na elite dos clubes do país, ainda não teve uma sequência de vitórias e se encontra na zona de rebaixamento. O técnico Leonardo Jardim tem trabalhado bastante para corrigir problemas táticos e ainda não sofreu gols nos últimos 3 jogos que comandou a equipe na beira de campo. Quase 5 décadas depois, a promessa é de um grande jogo, no Maracanã lotado e com a torcida apoiando o rubro-negro em busca dos 3 pontos. Hoje tem o sorteio da Libertadores da América. Hoje vai ser uma doideira, hein? Uma doideira. O sorteio começa 8 da noite. Primeiro o sorteio da Sul-Americana, depois o sorteio da Libertadores. 8 da noite, a bola começa a rolar no Maracanã para Flamengo e Remo. Então vai ser o maior barato, porque eu vou estar narrando o jogo lá na Flamengo TV e de olho nas bolinhas caindo lá e os grupos sendo definidos, e nós vamos estar informando isso tudo para vocês na Flamengo TV, a mais querida. Vai ser bem legal, vai ser interessante. Pelo andar ali do sorteio e tal, a dinâmica, é bem provável que o Flamengo conheça os seus adversários no final do primeiro tempo, né? Porque primeiro vem a Sul-Americana, aí tem a formação ali de todos os grupos, aquela coisa toda e tal, aí tem um intervalinho rápido, aí entra no sorteio da Libertadores. Eles estão fazendo sorteios muito mais dinâmicos agora, né? Sem aqueles discursos longos, intermináveis, homenagens também intermináveis, não, as coisas estão sendo mais compactas, até porque, né, é tempo, e as pessoas hoje em dia não ficam mais paradas olhando muito tempo uma coisa só. Então é isso. Então vai ser legal. Eu vou estar lá narrando o jogo. Lá vem o Flamengo, bola com o Jorginho, tocou para Arrascaeta para Samuel Lino, lança a bola na área, Pedro tá por lá, chega o Mengão, opa, atenção, em Bolívar, o primeiro adversário do Flamengo na Libertadores da América. Ai, vai ser assim que vai rolar. Que coisa maravilhosa. As informações de Flamengo e Remo para a galera. Vamos lá, vamos trazer aqui todos os detalhes. Maracanã estará cheio. Hoje, Remo não joga com o Flamengo no Maracanã desde 2003, quando eles se enfrentaram pela Copa do Brasil. E pelo Campeonato Brasileiro, não joga no Maracanã contra o Flamengo há 48 anos. O jogo é pela 7ª rodada. O Flamengo é o 5º colocado, tem 10 pontos, né? E se vencer, ele encosta lá no pelotão da frente. O Remo, você viu aqui, é o penúltimo colocado e o time do Léo Condé luta para melhorar aí o posicionamento. Maracanã deve receber um grande público para variar. Começando aqui falando do Flamengo,
né? O Leonardo Jardim tem um começo excepcional, né, gente? Ele tem 2 vitórias seguidas, a última 3-0 sobre o Botafogo, venceu o Cruzeiro por 2-0, empatou com o Fluminense 0-0 e foi campeão nos pênaltis no Carioca, ou seja, em 3 jogos, 1 empate, 1 título, 2 vitórias e 0 gols. Não levou gols ainda o Flamengo jardinizado do Jardim. Então é um começo realmente animador. Já o Remo chega sem vitórias no Brasileirão, hein? Foi derrotado nas 2 últimas rodadas e tal. O time do Léo Condé tá muito mal. Escalação do Flamengo. O Flamengo já tem o desfalque do Saul confirmado, né? Saul recuperando da cirurgia que fez no tornozelo, no calcanhar, né? Então ele tá fora, e o Bruno Henrique, que continua se recuperando de uma lesão no pubis, né? Ele tá com uma pubalgia. O De La Cruz vai voltar, ele ficou fora do jogo com o Botafogo por causa do gramado sintético. E o Arrascaeta, que não jogou contra o Botafogo, deve ser titular hoje. O provável Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. O meio-campo clássico, a trinca, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. A dúvida, e que dúvida, hein? Paquetá ou Carrascal? Samuel Lino está sendo muito bem aproveitado pelo Leonardo Jardim num posicionamento diferente e deve começar o jogo. E Pedro, portanto, esse é o provável Flamengo. Vou repetir aqui: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Paquetá ou Carrascal? Acho que vai ser o Paquetá. Lino e Pedro. É um timaço, hein, gente? E o Leonardo Jardim, ele tem uma filosofia que ele mesmo já falou em coletivas, que ele não gosta muito de mexer nos times. Ele gosta de formar uma equipe e vai, jogo a jogo, se necessário, mexe uma peça aqui, outra peça ali, 3 pecinhas diferentes e tal. Não é muito de mudar a formação inteira do time. Então o Flamengo dele vai ganhando este corpo, será o 4º jogo do Leonardo Jardim. É um timaço do Flamengo. Estão pendurados, atenção, informação importante, Pulgar e Léo Pereira. Se levarem cartão hoje, não enfrentarão o Corinthians domingo, 8h30 da noite em São Paulo. Que jogasse, hein? Corinthians e Flamengo reencontro após a final da Supercopa do Brasil. O Remo, do técnico Léo Condé, não terá o meia Diego Hernandes e o centroavante Eduardo Melo. Os laterais João Lucas e Sávio se machucaram na última rodada e estão fora. Marcelinho deve assumir a vaga de João Lucas e o zagueiro Kaique jogará na lateral esquerda. O Remo, que contratou ontem o Gabriel Poveda, atacante e artilheiro da Série B, que veio do Sampaio Corrêa, e o Talhari, atacante e artilheiro do Juventude. Remo mais provável: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, que foi jogador do Flamengo, inclusive, Tchamba e Kaique. Pico, Zé Ricardo, Patrick de Paula, aquele mesmo que surgiu no Palmeiras, veio para o Botafogo, Patrick de Paula, Jajá, Aleph Manga e Vitor Bueno, 2 jogadores conhecidos lá no ataque. Essa é a formação da equipe do Remo. A arbitragem: Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, assistente 1, Neuza Inês Bach, Carlos Eduardo Ribeiro, o assistente 2, e o VAR será da Daiane Muniz, de São Paulo. Então aí estão as informações do jogo. Perfeito? É isso aí, muito bem. O Remo está de volta à primeira divisão, né, depois de 32 anos, e vai encarar um Flamengo no Maracanã, coisa que ele não faz desde 2003. É um jogo realmente histórico para o Remo, né? A torcida do Remo estará em grande número no Maracanã, muita gente saiu de lá para vir para cá, muitos paraenses moram no Rio de Janeiro, né? Inclusive o meu companheiro Falso 9, né, que estará comigo na transmissão da Flamengo TV, é lá de Belém do Pará, é um paraense que estará no Maracanã, né? Então é um jogo muito especial para o Remo, né? E o Maracanã estará cheio, será um espetáculo. O Flamengo é o grande favorito para ganhar esse jogo. Se der a lógica, o Flamengo vence o jogo. Claro que é futebol,
O Remo provavelmente virá com um esquema mais defensivo, né, com as suas linhas bem fechadas para conseguir atrapalhar a equipe do Flamengo, mas o Flamengo, com toda a sua qualidade e com o embalo do Jardim, o time está cada vez mais pegando o jeito de jogar do Leonardo Jardim, que hoje terá um desafio interessante, hein? Porque, sem dúvida alguma, será o primeiro jogo do Leonardo Jardim que ele vai enfrentar uma equipe que virá na retranca. Vai vir na retranca, ali fechadinho, aquela coisa toda. Então, eu acredito que vai ser interessante o jogo hoje no Maracanã, nesse aspecto, para ver como o time do Leonardo Jardim ele consegue escapar, consegue fugir de uma situação como essa que muitas vezes ele vai encontrar aí na temporada de adversários mais fechados, e o Remo com certeza assim ficará posicionado. Mas o Flamengo é o grande favorito para ganhar esse jogo e deve dar Mengão. O meu palpite, anota aí, hein? Meu palpite 3-0 para o Flamengo é o meu palpite. Como está a venda de ingressos? Cara, a torcida do Remo já esgotou o setor dela de visitante. A torcida do Flamengo comprando em grande número. Teremos aí um público superior a 60 mil pessoas hoje no Maracanã. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quais jogadores do Sub-20 podem ganhar uma vaga no time principal? Nenhum no momento, nenhum. Eles podem fazer parte do elenco principal do Flamengo. Aí eu acredito. Alguns já passaram por lá, né? Pablo Lúcio, Guilherme, Léo Nanete, o zagueiro João Vitor, o Daniel Salles, esses caras aí, o Josmar, atacante, está sendo observado com muito carinho, o Rian Roberto, são bons jogadores que tem o time sub-20 do Flamengo. Antes de falar sobre esse duelo dessa quinta do Flamengo com o Remo, o site ge.com fez, um levantamento bacana aqui, ó. Dono da maior invencibilidade em casa do Brasileirão, o Flamengo mira recorde também nos pontos corridos. Contra o Remo, o Flamengo pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência no atual formato. Entre 1980 e 1985, o clube atingiu marca de 58 partidas. Invicto como mandante a 25 jogos no Brasileirão, o Flamengo volta a jogar no Maracanã nessa quinta contra o Remo. A força em casa ajudou a equipe a ser campeã no ano passado e pode ser um fator decisivo também em 2026, além de representar o recorde até o fim da temporada. O Flá pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência do atual formato de pontos corridos. O time da Gávea ainda tem mais 17 jogos em casa pelo Brasileirão 2026, ou seja, precisa empatar ou vencer pelo menos os próximos 8 para desbancar o São Paulo no primeiro lugar. Os adversários são Remo, nessa quinta, Santos, Bahia, Vasco, Palmeiras, Curitiba, São Paulo e Vitória. Com todo respeito, mas Remo, Santos, bota o Santos aí, Bahia é complicado, Vasco é clássico, né? Curitiba, Vitória, para mim, Flamengo, não vou dizer obrigação, mas naquela planilha que a gente faz antes de começar o campeonato, esses jogos aqui em casa, 3 pontinhos do lado. Agora, Bahia é um jogo difícil, tá? Palmeiras, nem preciso falar, um jogo muito difícil. São Paulo também é um jogo extremamente difícil. Então, fica aí esse levantamento para vocês. Galera, vamos falar agora do assunto aí do estádio próprio, terreno do estádio próprio. O Luiz Penido, ele falou em seu podcast sobre o projeto de estádio do Flamengo e afirmou que, no cenário atual, a construção não deve acontecer. Ainda de acordo com o jornalista, a área discutida para o projeto é considerada inviável. Juridicamente, o clube deve receber de volta o dinheiro investido no terreno. Bom, gente, procurei o Flamengo até a gravação desse vídeo aqui, não obtive nenhuma resposta em relação a esse assunto. Mas vamos lá, o que pensa a atual gestão? A gente sabe que a atual gestão, desde quando assumiu o presidente BAP, sempre foi muito franco e sincero com o torcedor. Nós não vamos fazer loucuras financeiras para poder construir o estádio próprio. Nós temos o Maracanã por 30 anos e o Maracanã está se tornando extremamente sustentável financeiramente falando para o Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar o número de arrecadação, o valor de arrecadação nos jogos. Então eu estou com o BAP e com a atual gestão. Eu acho que não tem que fazer loucuras. Então, se o problema for o terreno, aí sim que a atual gestão não vai fazer grandes esforços para poder construir o estádio próprio. Eu sou um cara, eu como
torcedor, eu sempre tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Primeiro, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Graças a Deus realizei, vi muitas vezes, e eu acho que vou ver muito mais vezes daqui para frente. E também o Flamengo ter um estádio próprio. Apenas para dizer, pronto, eu tenho. Porque eu acho que é algo que falta na história do clube. Tudo bem, o Maracanã é maravilhoso. Eu sou super a favor do Maracanã, vou ser muito sincero. Amo o Maracanã. Para mim, o Maracanã é a casa do Flamengo, não de maneira literal, mas o Flamengo tem que continuar jogando no Maracanã, mas eu acho que tinha que ter um estádio próprio só para dizer, olha, eu tenho. É tipo casa própria, é isso, eu quero ter e pronto, mesmo que continue jogando no Maracanã, mas tem casa própria. Por exemplo, o Vasco. Enche a boca para falar que tem São Januário, mas, gente, São Januário não é mais rentável ao Vasco da Gama. Cabe poucas pessoas. Em alguns jogos o Vasco nem pode utilizar São Januário, ainda tem esse ponto. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer sim um esforço para construir estádio próprio. Porém, não tem que se endividar por conta disso. E a informação do Luiz Penido é extremamente relevante, cara. Repito, é um cara que eu super respeito no jornalismo. Jamais ele iria inventar isso, pelo amor de Deus. E o Penido nem é de dar notícias também. Ele é muito mais focado em narração, inclusive, ao lado do Garotinho, para mim são 2 caras ícones da narração no rádio. Então, fica aí a notícia. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando de Calleri, com todo respeito ao jornalista que noticiou isso, mas não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de Calleri. A gestão, a todo momento, deixa muito claro que quer diminuir a média de idade do elenco. Aí fui ver a idade do Calleri, né? Calleri e o Gol. Vamos lá, cara. Cara, não faz... Assim, eu sou um cara que eu gosto muito do Calleri. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre menciono o Calleri como centroavante que eu gostaria de ter visto no Flamengo. E eu falo gostaria, conjugo o verbo dessa maneira, porque não vai ter. Gente, o Calleri tem 32 anos. É um cara super identificado de São Paulo. Para tirar o Calleri de São Paulo seria muito difícil. O Calleri teria que topar. Ele já disse várias vezes que só joga no São Paulo, futebol brasileiro. Embora a palavra ultimamente não tenha muito valor no futebol, mas o Calleri dificilmente deixaria o São Paulo para jogar no Flamengo. E outra, o Flamengo nem procurou o Calleri. Repito, o Calleri tem 32 anos, não faz o menor sentido, tá, gente? Então, eu tô falando isso porque tá todo mundo me perguntando. Eu não queria dar uma não notícia aqui, mas é chato. As pessoas perguntam. Uma hora eu falo, cara, beleza, eu vou responder. Tá aí a resposta. O Flamengo não negocia com o Calleri, não tem desejo de contratar Calleri. E o Calleri nem iria para o Flamengo, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é só a gente olhar a identificação que ele tem com o São Paulo e como ele é muito querido, benquisto pela torcida do Tricolor Paulista. Valeu, galera! É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, hoje tem Mengão. O Flamengo entra em campo partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Remo. Vamos lá de palpite? Eu também vou deixar meu palpite. Flamengo 3, Remo 0. Também é o meu palpite para a partida de hoje. Eu acho que o Flamengo conquista os 3 pontos, sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá dar uma olhada, porque no site do Globo Esporte saiu a provável escalação do Flamengo. Vamos lá. Olha só, aqui no site do Globo Esporte, a provável escalação do Flamengo é a seguinte, ó. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, laterais Emerson Royal e Alexandro. No meio de campo, Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta. Nas pontas, Paquetá e Lino e Pedro na frente. E aí? Será que essa será a provável escalação do Flamengo? Será a escalação do Mengão? Mas vocês gostaram? Escreve aí nos comentários, deixe aí a sua opinião e vamos ver como o técnico Leonardo Jardim vai preparar a partida para hoje, né? E aí? Coloca nos comentários aí o seu palpite, escreve aí o que você acha dessa partida, que inclusive vai ter junto com a partida o sorteio da Copa Libertadores da América. Então nós vamos ter que ficar de olho na Libertadores, no jogo do Flamengo, é tudo no mesmo horário. Mas vamos ter uma ideia de como vai ficar o grupo do Flamengo para a Copa Libertadores da América. Torcer para o Flamengo pegar um grupo bom, né? Um grupo fácil aí, para poder se classificar de forma mais tranquila, não ter aquele peso. Também que a gente sabe que na Libertadores, meu amigo, não tem essa, né? A gente viu no ano passado, o Flamengo foi campeão, mas não fez uma boa fase de grupos. Não fez uma boa fase de grupos. O Flamengo teve que pedalar legal para poder se classificar, mas conseguiu se classificar. Só que foi naquele jeito, né? Então, vamos torcer aí para o Flamengo pegar um grupo bom e que seja uma boa fase de grupos para o Flamengo na Copa Libertadores da América, que o Flamengo consiga chegar às oitavas de final de uma forma mais eficaz, né? Mais fácil. Vamos ver.
se isso vai acontecer, né, nação? Então é isso daí, ó. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal e, se você deseja, se torne membro do canal. Você tornando-se membro do canal, o seu comentário sempre vai estar aqui privilegiado em destaque. Você vai receber o selo de verificação do canal e o seu comentário sempre vai estar em destaque aqui no canal Meu Mengão React, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Tamo junto e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo para vocês.